Bom, aí agora a história que eu vou contar é do texto 10. E eu vou falar a respeito do Matheus. O Matheus, ele era um jovem super animado e estudioso. E ele queria muito, muito passar no vestibular. Aí tá, ele fez a prova, estudou e tudo mais. Passou e começou a cursar farmácia. E aí, nesse curso de farmácia, ele se empenhou muito, ele sempre foi muito empenhado. Então, chegando assim na metade do, do tempo de faculdade dele, ele começou a perceber que precisava participar de algum projeto, se envolver mais também com o curso e com a universidade em si. Então, ele inicia um projeto de extensão dentro do curso dele, junto com algumas outras áreas, que também estavam a área de medicina, fisioterapia, a parte de psicologia. E a ideia era eles, além deles trabalharem em conjunto, conseguir um melhor resultado e fazer pesquisas. Então, no primeiro dia o professor ele passa um texto, porque como naquela universidade eles ainda utilizavam muito testes em animais e tudo mais, então o professor passou um texto sobre isso, sobre o uso de animais dentro da universidade, com os alunos, dentro das pesquisas, né? E aí ele falou assim, professor, olha, então, eu trouxe hoje, primeiro dia a gente vai se conhecer um pouco mais, e eu trouxe um texto para cada um, e vocês leiam, e nós vamos discutir e debater esse assunto. O Matheus, ele não era muito de conversar, nem de expor muito o que ele pensava sobre as coisas. Então, na hora do debate, ele ficou mais calado, mas prestando atenção no que as outras pessoas estavam falando, no ponto de vista, nas argumentações, tanto a favor e contra o uso de animais em pesquisas. E aí, então, depois desse debate e tudo mais, o professor falou muito bem. Então, vocês podem ir para casa e depois, na próxima semana, a gente volta. E se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar, ótimo. Senão, a gente já vai iniciar nosso trabalho. Aí tá. O Matheus, ele volta para casa. E aí ele volta muito pensativo, né? Sobre tudo que ele escutou e tudo mais. Então, ele acaba caindo no sono, né? Ele já tava estudando e caiu no sono. E aí ele com aquela cara amassada assim no livro, né? Ele começa a sonhar. E nesse sonho, ele sonha que ele tá dentro de um laboratório e que ele tá testando substâncias para um remédio, um remédio de contra-gotas, para ver qual que tem um melhor efeito. E aí, ele fazendo esse teste, ele pega uma substânciazinha no conta-gotas, enche e vai no ratinho que tava na gaiolinha, né? Vai no primeiro ratinho e coloca e vê a reação do primeiro ratinho. O ratinho ele fica todo encolhidinho, quietinho e dá aquela choradinha. Aí o Matheus ele faz aquela cara assim, tipo, né? Tá, o rato chorou. Pareceu choro de criança. Esquisito. Aí ele vai, pega o outro remédio, coloca na conta-gotas, vai no outro ratinho e bota no outro ratinho também. Aí esse outro ratinho, a reação dele foi diferente. Ele ficou mais agitado e aí ele começou a escutar um ratinho reclamando. O ratinho, ele tava falando com o Matheus. Ele escutava e entendia o que o ratinho estava falando. E o ratinho começou a xingar ele. E xingar, e ele ficou aquela cara assim de pasmo. Aí ele pega o outro remédio, vai pro outro ratinho. E antes dele colocar a gota no ratinho, o ratinho começa a conversar com ele. E aí o ratinho começa a falar assim, com os pensamentos todos muito estruturados, de como aquilo ali feria não só o corpo, mas também o emocional do rato, do animal, deles. E aí ele falava com um discurso todo
todo muito bonito e um discurso pesado e até um pouco, às vezes, pessimista da vida, com um discurso bem, bem pessimista mesmo em relação à vida, do porquê, do para quê e tudo mais. E aí, então, o Matheus, de repente, ele acorda, ele tava dormindo lá, né? E aí ele acorda naquele susto, como quem diz, o que que tá acontecendo? Aí ele pensa, foi só um sonho. Mas com essa história desse sonho, ele começou a refletir mais e aí ele voltou, conversou com o professor e o professor falou, olha, Matheus, eu sinto muito, mas aqui na nossa universidade a gente ainda utiliza muito os testes em animais. Então, assim, eu indicaria, se você quer participar de uma pesquisa e que não tenha uso em animais, procura uma outra universidade, então, para poder participar. Porque, infelizmente, aqui na nossa universidade ainda usamos os animais.